Então, já voltando um pouco para a parte do jornalismo científico, dentre os tipos de jornalismo, a gente estava debatendo aqui um pouco antes de começar o programa, talvez seja um dos menos populares, assim, um dos menos conhecidos. O que que você pode... A gente já disse um pouco sobre ele, né? Alguns minutos aqui, mas aprofundar um pouco mais sobre o que é o jornalismo científico, o papel, né, do jornalista científico, e principalmente dentro aí da sua função, da sua carreira. Olha, eu acho que a gente... É uma pena, né, que as redações estão ficando cada vez mais enxutas dessa forma. Isso, acho que eu entendo que o jornalista acaba sendo a maior vítima, né, o trabalhador, né, de jornalismo, nós somos trabalhadores, o trabalhador, o repórter, o redator, tal, ele costuma ser a maior vítima dessa precarização que a nossa profissão tá sofrendo, mas o que acontece é que a gente tá vendo, eu tô vendo, né, dentro da experiência, uma redução paulatina, assim, do número de jornalistas especializados em ciência. E do meu lado, né, de divulgadora, né, por parte de uma instituição, a gente sente mais dificuldades com isso, porque é muito melhor você ter um jornalista que cubra só aquele tema científico, porque vai ser muito mais fácil você conversar com ele, você mostrar para ele por que determinado artigo que acabou de sair é importante, mostrar para ele que ele já sabe o tempo da ciência, ele já vai conhecer o tempo da ciência. Ele vai conhecer uma série de coisas das próprias métricas da ciência, do método científico, que são importantes para quando ele vai trabalhar um tema, vai tentar traduzir esse tema para a opinião pública de uma maneira geral, né? E com essa diminuição dos jornalistas especializados, o que a gente tem é um jornalista que às vezes tem que fazer 3 pautas no mesmo dia, e ele vai correndo com pouco tempo, ele não consegue, às vezes, assuntos completamente diferentes, ele não consegue se aprofundar no tema que ele está trabalhando, então, às vezes ele vai para o pesquisador e faz uma pergunta que às vezes não tem cabimento, porque o coitado não teve tempo de se aprofundar, de ler o paper que o cara escreveu, ou de ler nem o resumo. E às vezes isso causa aqueles atritos, né? Porque o pesquisador fala, pô, mas como que ele me fez essa pergunta? Isso não tem nada a ver, tal. Por que ele chegou despreparado? E você não tá vendo, né, o jornalista ali super explorado, né, do outro lado, tendo que fazer milhares de coisas no mesmo dia. E aí a gente tem que também apaziguar, né? Falar, escuta, é assim que funciona, tal, é complicado mesmo, mas... Eu vejo, é uma pena, assim, que a gente tenha conseguido, o jornalismo científico esteja perdendo espaço dentro dos veículos, dos grandes veículos de comunicação. Eu acho que isso é sintomático, né, um pouco do nosso tempo. E até seja causa e consequência do contexto que a gente está vendo hoje. Uma sociedade cada vez mais imediatista e superprodutiva. Imediatista, da gente tá vendo assim também esse negacionismo todo, né? E isso tudo é causa e é consequência, né? Porque ao mesmo tempo a gente não, aparentemente a gente está dando menos espaço para a ciência, as pessoas vão tendo menos contato com o próprio os assuntos científicos, os temas científicos, e aí com o método, com o tempo da ciência, com todos todo o contexto que envolve o fazer científico. Com isso, ela está muito mais exposta a discursos que são... qual que é o termo para isso? Ela vai cair nesse discurso de... em fake news, banalização, às vezes a pessoa acha que tudo, como que é, qual o termo? Esqueci esse termo. Quando a pessoa acha que tudo é um complô, né? Não, isso aqui é a indústria farmacêutica que quer que você entenda. Não, amigo, nem sempre é isso. Né? Teorias conspiracionistas. Era essa palavra que eu estava tentando lembrar. Então, você dá margem para esse tipo de pensamento. E esse tipo de pensamento vai gerando uma negação da ciência, então é uma roda que se retroalimenta de maneira bem cruel. Porque também pode ser chamada da era da pós-verdade. Que tem várias causas, né? A gente tem as redes sociais aí como um braço super complicado disso. A verdade não são os fatos, é o que eu acredito que seja verdade. Exatamente. E aí, bom,
você já está fazendo totalmente esse link, que era a minha próxima pergunta, é da questão da divulgação científica, né? E antes até de fazer essa pergunta, voltando na parte que você falou de não ter esse profissional especializado dentro das redações, que tendo esse profissional facilitaria muito, né? Não só a conversa, como todo o processo que envolve da produção, né? Da sugestão, da produção e da publicação de uma pauta, né? Sim. E de um tema específico. E sem isso fica muito mais difícil, né? Você teria alguém dentro das redações para ajudar a convencer ali o editor-chefe, a equipe, de que ó, isso aqui é pertinente, tem que ser feito dessa forma, não vamos descartar. A impressão que dá é que assim, a gente tem mais trabalho, a gente que está do outro lado, né? a gente acaba estendendo um pouco o nosso trabalho, porque justamente você tem que, tipo, dar uma assessoria para o jornalista que tem que cumprir as 3 pautas diárias diferentes todos os dias, né? Então você tem que dar uma mastigada melhor para ele, você tem que convencer ele, explicar para ele por que determinada pauta é importante, né? Você tem que ajudá-lo de repente, um pesquisador deu uma informação, você tem que ajudar a traduzir, ajudar a dar uma mastigada naquilo. Então, tudo isso fica um pouco mais difícil pra gente por não ter esse profissional especializado. Mas a gente ainda tem profissionais muito bons, né, na imprensa. Mas a gente percebe que são cada vez menos em número. Vem se reduzindo, né?